Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Chega mais! Compartilhe o vídeo, deixe o like, deixe o seu comentário. Deixe o like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Faça a inscrição no canal do Sereto, né? Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e vem com a gente para falar de Corinthians. Atenção, atenção, Fábio Carille é o preferido do Corinthians para ser o técnico do Timão caso o Antônio Oliveira seja demitido. Esta é a informação. Fábio Carille é o preferido do Corinthians para ser o técnico do Timão caso o Antônio Oliveira seja demitido. A informação é do meu amigo Marco Belo, da Rádio Transamérica, e também do meu Timão. O Marco Belo trouxe a seguinte informação, que, segundo informações, né, o Fábio Carille é o nome número 1. Tem também o Martin Anselmi, que é técnico argentino que está no Cruz Azul do México. E tem também o Cuca, técnico que recentemente pediu demissão do Atlético Paranaense. São os 3 técnicos que o Augusto Melo gosta, que o Augusto Melo tem preferência para comandar o Corinthians no caso do Antônio Oliveira ser demitido. Por que a conversa? Por que essa conversa? Porque é claro que todo mundo sabe que a situação do Antônio Oliveira não é boa. No caso de derrota para o Palmeiras, no clássico desta segunda-feira, Antônio Oliveira será demitido. Tudo indica que o Antônio Oliveira será demitido e, nesse caso, um novo técnico deverá ser contratado. Mas acontece que não vai ser fácil. Se seguir esta lista aí do Corinthians, essa lista de 3 nomes, não vai ser fácil. O Fábio Carille está no Santos, está empregado, está no Santos. Embora não esteja bem no Santos, né? Recentemente teve uma sequência de 4 derrotas seguidas, sofreu muita pressão no Santos Futebol Clube. Ele tem uma multa rescisória de 5 milhões de dólares, se eu não me engano. São 5 milhões de dólares a multa rescisória do Fábio Carille. Sem contar a dívida que o Corinthians teria que assumir lá na questão do contrato do Carille com o Japão, né? Então fica muito difícil esta contratação. Ficaria difícil essa contratação para o retorno do Carille ao Corinthians. Eu, particularmente, gosto desta opção. Sei que vou ser figura fora do baralho, sei que muita gente vai ser contra a minha opinião, mas eu gosto do nome do Carille. Foi o último campeão com o Corinthians. Foi campeão em 2017, 2018, 2019. 2017 foi campeão brasileiro. 2017 também campeão paulista. 2018 campeão paulista. 2019 campeão paulista. Tricampeão paulista e campeão brasileiro com o Corinthians em 2017. Carille, portanto, na minha opinião, seria o nome ideal para assumir o Corinthians nesse momento. O Corinthians precisa de um técnico que jogue como o Carille, que saiba fechar a casinha, que saiba jogar na defesa, que perca poucos pontos, que conheça o clube, que venha para livrar o time do rebaixamento. Eu acho que o Carille seria o nome ideal neste primeiro momento. Mas não seria uma contratação fácil do Fábio Carille, justamente pelos motivos citados. Ele tem contrato com o Santos, multa rescisória de 5 milhões de dólares, além da questão da multa lá com o time do Japão, que o Santos está resolvendo juridicamente, e isso ia acabar estourando no Corinthians. Outro nome, o do Martin Anselmi. Martin Anselmi, técnico argentino, técnico do Cruz Azul do México, 38 anos. Eu não acho que o Martin Anselmi seja o nome ideal nesse momento. Por quê? Porque ele vai ter que chegar no Corinthians, vai ter que conhecer os jogadores do Corinthians primeiro, ter tempo de conhecer os jogadores do Corinthians para depois começar a trabalhar, sem contar que também existe uma multa rescisória, e a informação é que é uma multa rescisória pesada lá para o Martin Anselmi sair do Cruz Azul do México. Então não seria uma contratação fácil do time do Corinthians. Pelo contrário, seria uma contratação complicada da equipe do Corinthians. Martin Anselmi
é um nome que poderia, para começo de temporada, poderia ser um bom nome, mas em meio à temporada, assim, na atual circunstância, precisando de um técnico para livrar o time do rebaixamento, eu acho que não tem sentido você contratar um técnico que não conhece o futebol brasileiro, né? Então, Martin Anselmi eu não traria neste momento. Técnico que foi, inclusive, treinador do Independiente del Valle, do Equador, né? O Martin Anselmi. E o terceiro nome, o do Cuca. Cuca, técnico que recentemente pediu demissão do Atlético Paranaense. Bom, o Cuca seria o meu nome preferido dos três. Acho que o Cuca é melhor técnico do que os três citados. Ele é melhor do que o Fábio Carille, ele é melhor do que o Martin Anselmi. Ele é o melhor dos três, né? Ele é melhor dentre os três, ele é o melhor. Mas acontece que o Cuca traria novamente a questão toda do passado. Recentemente, ainda mais no Corinthians, ele praticamente foi expulso do Corinthians, não teve condições de treinar o Corinthians, porque recebeu aquela pressão danada, justamente por todos os problemas que envolvem o passado dele, e eu não preciso entrar aqui no mérito da questão. Então eu acho que o Cuca seria muito complicado, seria jogar mais querosene na fogueira nesse momento, né? Não, o Corinthians precisa de um técnico, um bombeiro, precisa de um técnico para apagar um incêndio, e não para provocar mais incêndio. E o Cuca, nesse momento, eu acho que por tudo que aconteceu recentemente, até no Corinthians, não faz tanto tempo assim, o Cuca seria um técnico para acender a fogueira e não para apagar a fogueira, e não para apagar incêndio. Bom, então acho difícil também que seja o Cuca. Dos três técnicos, acho que o mais factível seria o Fábio Carille, se o Corinthians fizer uma proposta aí para o Fábio Carille, fizer uma proposta para o Santos, e se o Santos topar liberar o Fábio Carille para o Santos. Você acha o quê? Liberar o Fábio Carille para o Corinthians. Você acha o quê? Acha que o Fábio Carille é um bom técnico? Seria o técnico para o Corinthians? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Há quem diga que não, Cereto, ele é muito retranqueiro. Trazer o Fábio Carille agora seria perda de tempo, seria retroceder, seria um retrocesso, porque seria olhar para o passado, não seria olhar para o presente e nem para o futuro. Mas eu acho que seria um bom técnico, sim. Eu gosto da opção Fábio Carille no comando do Corinthians. Lembrando que, se perder para o Palmeiras, o Antônio Oliveira será demitido. Dificilmente o Antônio Oliveira vai continuar como técnico do Corinthians, tanto é que os diretores do Corinthians, as pessoas ligadas ao Augusto Melo, já falam abertamente sobre a possibilidade de uma nova contratação. Bom, por falar em contratações, o Corinthians está atrás de contratações. O Corinthians manifestou interesse no meio-campo no Alex Santana, de 29 anos, do Atlético Paranaense. O meio-campo, para viabilizar a contratação, o Corinthians teria que negociar com o clube paranaense, que pagou 2,5 milhões de euros, 13 milhões de reais à época, para adquirir o jogador. Só que isso em 2022. Só que dessa vez, o Alex Santana, que é volante, está lá parado no Atlético Paranaense, não está sendo utilizado, só jogou 4 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, portanto ele pode ser negociado. Jogou 18 partidas esse ano, 4 delas no Brasileirão, o que o torna apto para jogar por qualquer outra equipe do futebol brasileiro. O Corinthians, que também está contratando Charles, que joga no Midland da Dinamarca. O Charles está sendo contratado, contratou o Hugo Souza, goleiro que é do Flamengo, que estava no Chaves de Portugal, e está tentando a contratação do lateral esquerdo Christian Borja, atualmente no Braga de Portugal. São as contratações do Corinthians em meio à temporada. O Corinthians, que sabe que a janela só vai abrir somente no dia 10 de julho, de acordo com o regulamento do Brasileirão. Então, a partir do dia 10 de julho é que o Corinthians poderá inscrever esses jogadores que estão sendo contratados. Portanto, Alex Santana, jogador do Clube Atlético Paranaense, é um jogador que o Corinthians tem interesse na sua contratação. E o Gabigol, gente? O Corinthians vai entrar na concorrência pelo Gabigol? Sim ou não? A informação que eu tenho é que o Corinthians está olhando
à distância o Gabigol, né? O Corinthians já teve muito interesse na contratação do Gabigol, isso no início da temporada, mas não conseguiu contratá-lo. Agora está olhando à distância para ver como é que vai ser a situação do Gabigol com o Flamengo e como é que vai ser a situação do Gabigol no mercado. O Corinthians não quer entrar em concorrência, porque sabe que não tem dinheiro para entrar em concorrência. O Santos Futebol Clube já fez uma proposta para o Gabigol. As informações de bastidores dão conta de que o Cruzeiro e também o Palmeiras farão propostas pelo Gabigol. O Corinthians não vai entrar em concorrência. Significa dizer que o Corinthians não fará uma proposta? Não. Pode ser que o Corinthians faça uma proposta ao Gabigol, mas está bem mais distante do que esteve no início do ano a contratação do Gabigol pelo Corinthians. No início do ano esteve perto da contratação, bateu na trave a contratação, né? O Flamengo e o Corinthians conversaram efetivamente pela contratação e quase houve esta contratação. O que não deu certo foi que o empresário do Gabigol rejeitou a contratação por parte do Corinthians. Então o Corinthians desta vez não está propenso a pagar aquilo que pagaria no início do ano pelo Gabigol, né? O Corinthians pagaria uma grana muito alta pelo Gabigol no início do ano, envolvendo um dinheiro para o Flamengo e envolvendo também o salário do Gabigol. Eu acho, particularmente, que o presidente do Corinthians deveria tentar ir atrás do Gabigol de qualquer maneira. Deveria tentar a contratação do Gabigol, porque o presidente do Corinthians poderia dar uma grande tacada no mercado, contratando o Gabigol, buscando um investidor, né? Se paga 2 bilhões de reais para o Coronado, por que não pode pagar um salário desse para o Gabigol, por exemplo? Né? Por exemplo, um salário desse para o Gabigol. Eu acho que é possível você fazer isso. Então, eu acho que o presidente do Corinthians tem a obrigação de tentar contratar o Gabigol. Porque você imagina ver o Gabigol vestindo a camisa do Palmeiras, ver o Gabigol vestindo a camisa do Cruzeiro, né? Eu acho que não seria legal para o Corinthians. E o Gabigol já vestiu a camisa do Corinthians, né? Naquela foto que foi vazada. Então a camisa do Corinthians ele já tem. É só se apresentar agora e jogar com a equipe, jogar pela equipe do Corinthians. Eu acho que o presidente do Corinthians deveria novamente tentar a contratação do Gabigol. Alô, Augusto Melo, vamos atrás do Gabigol, vamos tentar o Gabigol. Seria uma, sabe, o Gabigol é aquele jogador para mudar o time de patamar, para mudar o time de prateleira, né? Para elevar a equipe para outro patamar. Você não acha? Você não iria atrás do Gabigol? Deixe aqui o seu comentário, aqui no canal do Cereto. Deixe aqui o seu comentário, quero ouvir a sua opinião a respeito disso. Bom, deixe o seu comentário, deixe o seu like, faça a inscrição aqui no canal do Cereto. E lembrando que desta segunda-feira tem o derby, né? O derby com cobertura total aqui do canal do Cereto. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Se perder o jogo, o Antônio Oliveira será demitido. E aí, Fábio Carille passa a ser o nome principal da lista do presidente Augusto Melo para contratar um novo treinador para o Corinthians. O que é que você acha do Fábio Carille? Deixa aí o seu comentário. Valeu, rapaziada. Um abraço. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau.